É o título bastante diferente, Engenharia da Criatividade. Eu sempre começo a falar, principalmente quando a gente fala de inovação e criatividade, o que é uma e o que é a outra. Então, porque tem muita confusão. Então, inovação, a própria palavra já indica, é uma ação, é resultado. E inovação é processo. E esse processo começa com a criatividade. Criatividade é uma habilidade inerente a qualquer ser humano. Presta atenção, é uma habilidade inerente a qualquer ser humano. Então, num processo de inovação, a criatividade é a primeira parte do processo. É ter ideia, é imaginar. Então, o que tem acontecido com a gente ultimamente? À medida que a gente vai crescendo e vamos nos desenvolvendo, nos interagindo dentro dos meios que a gente vive, empresas, nós vamos perdendo o vigor da nossa criatividade. Se vocês se lembrarem, crianças de 4 anos de idade têm um vigor de perguntas, de observação, de interesse, que de vez em quando nos amolam. Porque o que é isso? Para que é isso? O que eu vou fazer? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse vigor de desenvolver e buscar coisas novas. E, na verdade, quando a gente começa a falar de inovação, é esse vigor, é trazer de volta essa criança de 4, 5 anos de idade, de volta para dentro dos nossos ambientes corporativos. Nós saímos, o nosso processo de educação começa na jardim da infância. Esse ambiente lúdico, aberto, criativo, que todo mundo se diverte e usa a imaginação. Crianças não têm limite com a imaginação. Só para vocês terem uma ideia, hoje pesquisas nos dizem que crianças até 2 anos de idade acessam 98% desse potencial criativo. Depois dos 30 anos de idade, nós acessamos 2% do nosso potencial criativo. Nós, daquele ambiente, passamos para esse ambiente. E logo na sequência, passamos para esse ambiente. Então, é isso que vai acontecendo com o nosso poder criativo. Nós, criança, temos todo mundo uma descoberta, que é o que a gente tem de mais aguçado, é a descoberta do novo. E à medida que a gente vai entrando dentro dos meios que a gente estuda e trabalha, nós vamos cerceando toda a nossa capacidade criativa e acabamos entrando em ambientes como esses e de repente um belo dia o CEO ou o presidente da empresa chega e nos pede para sermos inovadores. E aí como é que eu vou trabalhar para ser inovador? Então hoje o que a gente tem trabalhado dentro das empresas e por que isso está cada vez mais consistentes? Pesquisas com gêmeos univitelinos e bivitelinos mostraram que 80 a 85% da capacidade, da inteligência das pessoas é genética. Porém, quando fizeram os testes com esse mesmo grupo de gêmeos, com relação à parte criativa, descobriram que de 25 a 30% somente era genético. Então, o que isso significa? Se somente 25 a 30% é genético, nós temos aí 65 a 70% de habilidade e possibilidade de recuperar aquilo que nós perdemos da nossa criança de 4 anos de idade. Ou seja, a criatividade ela pode ser uma competência a ser reaprendida dentro do nosso dia a dia. E é isso que as empresas precisam começar a observar, que criar métodos, criar processos dentro das empresas para que as pessoas voltem a acessar o seu potencial criativo e comecem de novo a terem esse poder de observação, de perguntar, de ver as coisas com olhares diferentes, que está relacionado com a criatividade. Então, o primeiro passo desse processo, e aí a gente vê pessoas como os grandes inovadores que a gente constantemente olha e pergunta, como é que o Steve Jobs, como é que um Jeff Bezos do Amazon, como é que esse pessoal cria? Então são pessoas que começam do questionamento do status quo, são pessoas que estão continuamente questionando aquilo que existe, enquanto a grande maioria de nós estamos conformados com aquilo que existe, principalmente dentro das empresas. Os processos que a gente cria,
e aí vocês me desculpem, eu vi que a próxima palestra é de Lean Technology, de qualidade total. Quanto mais processo uma empresa cria, mais ela está cerceando a capacidade criativa das empresas. Então, esse é um grande desafio. Então, essa frustração que pessoas que não perderam aquele ser, aquela criança interna que tem dentro deles têm, é questionar o status quo. É perguntar por que aquilo está acontecendo daquela maneira. Por que isso é processado dessa forma? Por que eu tenho que fazer isso? E se fosse diferente? E de que outra maneira eu poderia fazer? Então, quando eu começo a questionar o status quo, eu começo a descobrir coisas que eu não tinha visto antes. Melancia quadrada. Então, quando que na nossa mente nós iríamos pensar que uma melancia pudesse ser quadrada, já que isso é uma obra da natureza, ser redonda? Então alguém foi lá, pôs um simples molde, muito simples, quadrado, numa melancia, ela ficou quadrada. Então é questionar aquilo que já existe. Outro exemplo é bancos. Desde que eu me conheço por gente, agora mais recentemente, nós temos banco 24 horas, mas o banco só podia abrir em horário comercial. Até que um dia alguém questionou, mas por que o banco só tem que abrir no horário comercial? Então, são perguntas dessa natureza que vão fazendo com que as coisas mudem. O próprio Michael Dell, que também mudou a forma como os computadores eram vendidos. Originalmente, os computadores eram só vendidos através de distribuidores. Um dia o Michael Dell falou, mas escuta, mas por que eu tenho que obedecer esse sistema? Por que eu não posso vender diretamente para o consumidor final? E foi em cima dessa pergunta, foi perguntando, questionando, por quê? E se eu fizesse diferente? E se eu entregasse o computador diretamente para o consumidor final? Quais seriam as implicações? O que mudaria? Qual seria esse novo modelo de negócio que eu deveria implantar? Custos que estão aderentes a esse novo modelo de negócio que eu precisaria rever. Então, questionar o status quo é o princípio de um processo de inovação. Ao longo desses 22 anos que eu trabalho nessa área, o ponto inicial de qualquer processo de inovação é algo que não está acontecendo, não está nos trazendo a resposta que a gente quer, ou é um desejo ou é uma frustração. E ela nos obriga a questionar aquilo que existe e a buscar alternativas. Esse é o início de um processo. Então, toda vez que nós começamos, e aí eu vou começar a falar um pouquinho para vocês, quais são essas competências que nós descobrimos no dia a dia de pessoas que estão vivenciando mais intensamente a sua criatividade. Então, a primeira competência, e eu chamo competências de descoberta, que estão muito relacionadas com aquela criança de 4 ou 5 anos de idade, a primeira delas é o questionar. Vocês já notaram que a gente não pergunta? A gente não sabe perguntar, nós não fomos treinados a perguntar. Algum professor em escola primária ou secundária, ou que seja, entrega para um aluno uma tarefa e pede para ele trazer 5, 10 perguntas sobre aquela tarefa? Não, nós somos treinados a trazer respostas. Quando a gente é treinado a trazer respostas, eu vou trazer mais do mesmo, que é aquilo que eu conheço. Então, eu não dou a capacidade, a possibilidade de trazer novos questionamentos, de olhar com novas perspectivas. Então, eu sempre insisto com os executivos que eu trabalho, que é essencial você começar a perceber no seu dia a dia qual é o seu coeficiente de perguntas e respostas. Se você está muito mais acostumado a responder ou se você está muito mais acostumado a perguntar. Então, por exemplo, o Michael Dell, todas as vezes que ele é questionado sobre comportamentos que ele tem, ele é um cara que roda o mundo inteiro nas suas filiais, visitando os vários níveis diferentes da organização, encontrando com pessoas diferentes e fazendo perguntas. E um funcionário do Michael Dell perguntou para ele,
eu queria que o senhor já me enviasse com antecedência as perguntas que o senhor gostaria de fazer para a nossa equipe. Ele deu uma bela risada no telefone. Ele falou, as perguntas que eu faço são perguntas que aparecem na hora justamente para que eu possa questionar aquilo que está acontecendo. Então, eu não sei o que eu vou encontrar. Se eu não sei o que eu vou encontrar, eu quero ter perguntas diferentes para fazer. Então, esse questionamento contínuo, esse treinamento que a gente precisa fazer com a nossa mente de questionar aquilo que está acontecendo. Então, esse coeficiente de perguntas sobre respostas tem sempre que ser maior do que 1. Então, um exercício que eu sempre faço quando a gente está em processos de inovação é usar não o brainstorming, mas o question storming, ou seja, vamos, ao invés de descobrir soluções, vamos descobrir perguntas. E o mais engraçado, depois de 50 perguntas sobre um determinado tema que a gente está querendo estudar, eu sempre pego a primeira, a segunda pergunta e vou comparar com a 51ª. A abordagem inicial, ela é tão racional, tão óbvia. E quando a gente pega as últimas perguntas, o foco da pergunta já é completamente diferente daquele inicial. Ou seja, se você quer ser criativo, se você quer descobrir coisas novas, você tem que perguntar de maneira diferente sobre uma determinada situação. Então, questionar é o início de um processo que a gente vai desenvolvendo competências. Então, sempre perguntar por quê, por que não, e se der certo, e se não der, por que que funciona, por que que não funciona, o que mais que eu poderia fazer, como isso está acontecendo, quando está acontecendo, qual é o modelo, quem é que está usando, quem não está usando. Então, continuamente trabalhar com esse questionamento sobre a situação. Observar é a segunda competência que a gente precisa trabalhar. Uma vez que você questionou, é fundamental você ir em loco para ver o que está acontecendo. É observar consumidores, é observar os seus fornecedores, observar a sua cadeia de valor, entender qual é a necessidade ou qual é a tarefa que não está sendo realizada, para você entender o que você pode trazer de novo. Se inovação é criar valor para o meio social, ela está intimamente ligada com você observar qual é a necessidade. Se você simplesmente perguntar para o seu consumidor qual é a necessidade dele, provavelmente ele não vai saber. Então, isso vem de uma capacidade que nós temos de desenvolver, que é observar, ter olhos muito mais aguçados para perceber coisas que não estão acontecendo adequadamente. Então, eu coloquei essa gravura porque o Rata Tata, de tanto observar as famílias indianas, que 5 ou 6 membros da família em cima de uma vespa, nas intempéries do tempo, andando pela Índia, ele observou que tinha um gap que precisava ser atendido. E aí ele criou o Nano, que é o carro mais barato do mundo, um pouquinho mais caro do que uma Vespa, que acomoda, protege, dá segurança e cria o invólucro adequado para proteger as famílias indianas. Mas para fazer isso, ele não simplesmente pegou um carro e tirou todas as peças e construiu um novo carro, como foi o caso da Ford, que queria entrar na Índia, pegou seu modelo mais barato, tirou todas as partes desnecessárias e desenvolveu um carro de 15 mil dólares. Só que 15 mil dólares para quem tem uma renda per capita de 800 dólares por ano é inacessível. Então, quando o Rata Tata começou a observar esse fenômeno, eu tenho que criar, como eu posso criar um carro que proteja as famílias indianas e que custe no máximo 2.000 a 2.500 dólares. Olha, prestar atenção, ele questionou o status quo, observando as famílias indianas. E foi mudando toda a concepção de produção de um carro que ele desenvolveu o Nano Tata. Então, primeiro a gente questiona e depois a gente tem que observar, tá? Para ver se aquilo...
Terceira competência que eu chamo de descoberta, que nos volta de novo a criança de 4 anos, é conectar. Então, como é que eu quero resolver um problema se eu não vou buscar perspectivas diferentes? Se eu não vou entender o que está acontecendo? Então, eu preciso estar continuamente perguntando às pessoas que são diversas, diferentes da minha experiência, como é que elas estão enxergando o meu problema. Normalmente a gente conecta com pessoas para se posicionar no mercado, arranjar um novo emprego ou fazer o social. Aqui, quando a gente está falando de inovação, eu faço isso intencionalmente. Eu vou buscar em outras pessoas que pensam diferente da maneira como eu penso, que tem uma diversidade de olhar problemas da maneira como eu olho, para buscar novas perspectivas sobre um determinado assunto. Então, a gente sabe que dentro desses grandes inovadores, isso é uma maneira quase que inconsciente deles buscarem novas fontes de informação, continuamente viajando, continuamente visitando novos lugares, indo a novas palestras, encontrando com pessoas não necessariamente da sua área, de outras áreas, para inclusive usar a interseção. A interseção é uma maneira que a gente trabalha dentro de processos de inovação, trazer perspectivas de indústrias não relacionadas, de eventos não relacionados, para que ele faça uma intersecção com o meu problema e eu crie uma analogia com uma perspectiva diferente, para olhar aquela situação com um olhar muito diferente. Então, todas as vezes que eu falo de conectar, eu estou sugerindo que a gente vá buscar novas pessoas, novos eventos, abra para que você consiga entender o problema de novas perspectivas. Grande parte das empresas não adotam isso. Imagina se você vai falar para um funcionário seu, olha, gaste 12 horas do seu mês para ir conectar e fazer observações fora da empresa. Jamais. As pessoas hoje estão tão assoberbadas de trabalho, tão presas no seu dia a dia, olhando tanto para dentro, que elas perdem essa capacidade de fazer essa conexão. Mas é isso que empresas como o Procter & Gamble fazem. Os seus funcionários são quase que obrigados a usarem 12 horas ou 13 horas do seu mês, indo observar clientes, visitando novos fornecedores, conhecendo novas metodologias, para que essa competência de conexão, de conectividade e observação sejam trabalhadas. A última é o experimentar. Vocês já viram criança? Eu não sei se vocês têm filhos nessa faixa de 4, 5 anos, você dá um brinquedo novo para ele, dali a 2 dias ele está totalmente desmontado. Nós perdemos isso, nós não sabemos experimentar. Como é que você quer criar coisas novas se você mesmo não se dá a oportunidade de experimentar coisas novas? Então, eu fui criada numa família de engenheiros. Então, na minha casa, e nós mulheres, nós todas somos engenheiras. Então, não existia ninguém para vir ajudar a trocar lâmpada, consertar liquidificador, ferro. Nós aprendemos desde criança a ter que desmontar objetos para aprender a remontar. E isso ficou guardado dentro de mim. Então, eu hoje vejo como é que as crianças são cerceadas, não conseguem desmontar, não conseguem fazer coisas novas, ou mesmo os brinquedos não levam as crianças a criarem novas perspectivas. Infelizmente, quando a gente chega dentro das empresas, que eu preciso experimentar coisas novas, eu perdi essa capacidade. Então, as empresas precisam começar a inserir dentro do seu ambiente, trazer de volta a experimentação, criar coisas novas. Criem um limite, porque todas as vezes que eu falo isso, tem sempre alguém que fala, mas eu não tenho budget, ou isso custa muito caro. Não custa caro. Nós fazemos uma série de experimentos dentro das salas de aula ou dentro dos processos que a gente faz com muito pouco dinheiro. Porque experimentar pode ser desenho,
pode ser com artefatos de brinquedo, pode ser hoje com as câmeras digitais que você filma. O importante é criar aquela perspectiva de resultado. Então a experimentação está ligada à tentativa e erro. Nós estamos muito habituados em trabalhar com processos que são muito bem planejados, porque eu sei aonde eu quero chegar. Quando eu falo de inovação, eu não sei aonde eu vou chegar. Eu preciso experimentar. E eu preciso experimentar por partes, por pequenos pedacinhos. Então eu experimento, faço um pedacinho daquele projeto, faço um protótipo, vejo o que deu certo, o que não deu, aprendo com aquele erro e crio um novo protótipo, é um novo pedacinho. Faço de novo o mesmo processo, experimento, testo, aprendo e passo para o próximo processo. Então todo um processo de inovação, que eu não sei aonde eu vou chegar, que tecnologias eu vou usar, como é que ele vai funcionar na prática, qual é a reação do meu consumidor, eu tenho que fazer igual o Jack Stripador, por partes. Eu faço pequenas partes, testo, aprendo e volto para o processo para aprender. Então é uma maneira completamente nova, porque eu uso muito menos planejamento, muito mais ação, muito mais pedacinhos por menos custo. Então o lema do processo, quando eu estou experimentando, é: faça mais, erre mais rápido, por menor custo possível. Ou seja, quanto mais eu testar, errar e aprender por um custo muito pequeno, melhor são as minhas chances de inovar. Então, só o último que nós temos como capacidade é uma capacidade de pensamento cognitivo de associar. Ou seja, quando você tem todas essas competências de descobertas arraigadas, vivendo livremente da sua cabeça, o nosso cérebro, com a nossa capacidade cognitiva, faz conexões diferentes. E essas conexões diferentes, essa capacidade de associar conhecimentos diferentes, é que nos traz o pensamento criativo ou a inovação. Então, por exemplo, o Steve Jobs foi um cara que não completou a universidade. Ele simplesmente desistiu. Só que ao invés de desistir completamente, ele ia à universidade, que é o Reed College, e ia para lá aprender caligrafia. Só que essa caligrafia serviu para ele, no futuro, para montar a editoração eletrônica do seu Macintosh. Então foi através esse pensamento associativo é que trouxe para ele a capacidade no futuro de gerar um novo produto. Ele tem outro caso, por exemplo, ele foi morar 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos na Índia. Ele era vegetariano e era um adepto da yoga, da meditação, então acostumado ao silêncio. Quando ele estava trabalhando no seu Apple II, a ventoinha do Apple II fazia um barulho e aquilo começou a incomodar o Steve Jobs. Incomodar, status quo, questionou: por que eu tenho que ter um computador que faça barulho se eu não aguento esse computador? Então, como criar um novo computador com uma nova fonte de energia que não use a ventoinha? E ele foi atrás. Ele descobriu um cara que era do ex-Atari. Ele, junto com esse cara, desenvolveu uma nova fonte de energia e essa nova fonte possibilitou ele fazer um computador muito mais silencioso e muito menor do que existiam no mercado. Então, foi essa capacidade associativa dele, de um conhecimento que existiu dentro, que ele já teve muito antes na vida pregressa, é que nesse momento de concepção de uma ideia, faz as intersecções, que eu chamo das intersecções, e cria coisas novas. Então, essa capacidade cognitiva, ela está associada com conhecimentos que eu tenho da minha vida pregressa. Então, quanto mais você se expor, quanto mais você conhecer, quanto mais você tiver diversidade no seu cérebro, maior a sua chance de desenvolver novas ideias. E eu pus essa figura só para vocês saberem, porque ela remete à família Médici da Itália. Então, o Renascimento italiano foi fruto desse pensamento associativo. Então, os Médicis, banqueiros ricos, eles investiram para trazer atores, pintores, escultores de toda a Europa, concentrados na região de Florença, e essa junção de vários tipos de artes diferentes é que possibilitou o renascimento das artes naquela região.
E assim do mesmo, com esse mesmo pensamento, nós temos hoje o Vale do Silício, outras regiões que têm o mesmo princípio. E é isso que a gente precisa fazer nas nossas empresas. Quando a gente pensa na nossa empresa, se vocês forem olhar, o perfil das pessoas que trabalham na nossa empresa são muito parecidos. Por quê? Eu tendo a contratar pessoas com o meu mesmo perfil. E quando eu faço isso, eu estou diminuindo essa capacidade que eu tenho de aumentar o processo de cognição associativo, de diversidade, para trazer o novo. Então, só para resumir, eu tenho 4 competências de descoberta. Perguntar, observar, conectar, experimentar, que juntas elas vão gerar a competência cognitiva de associar, e elas é que vão trazer a inovação. Só para vocês verem, hoje os ambientes que a gente tem convivido são ambientes muito mais abertos, colaborativos, muito menos restritos. E a minha sugestão é, desenvolvam não só as competências de descoberta dentro das empresas, mas aprendam que o habitat, o contexto, ele diz pra gente qual é a história da empresa. Então esse contexto vai me trazer aquilo que eu preciso. Então criem contextos abertos, colaborativos, divertidos, porque isso tudo faz parte da descoberta da inovação. Então, quanto maior a colaboração entre os times, quanto maior for a informalidade, quanto maior for a permissividade dessa troca dentro dos setores, quanto mais aberto, flexível forem os ambientes, isso daqui por sinal é o Facebook, maior vai ser o processo que vocês vão conseguir. Não quer dizer que vocês tenham que desenvolver empresas assim, mas tem que perceber que colaboração, diversidade, informalidade, troca, flexibilidade, competências de descoberta, a amplitude para que as pessoas usem o seu potencial criativo, ampliar as fronteiras da empresa, não só intelectuais, mas físicas. Dê tempo para as pessoas pesquisarem, buscarem, observarem, fazerem trocas de ideias. Isso é fundamental se você quer construir empresas mais criativas.